Irmãos, bom dia. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Essa 12ª aula. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, infinitamente em nossos corações, Senhor, pela tua bondade, por ter nos trazido até aqui, pelo privilégio que temos de poder estudar a tua palavra, conhecer-te, conhecer também os teus princípios para a igreja local e termos assim segurança no nosso caminhar como igreja, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra tem nos orientado e o teu Espírito não nos deixou órfãos. Muito obrigado, Senhor. E pedimos que todos aqui sejamos tomados pelo teu Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro mestre, e que ele fale aos nossos corações, Senhor, segundo a luz da tua palavra. Assim pedimos nessa santa esperança, com alegria, na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então nós vamos aí à 12ª aula, e nós vamos tratar de dois assuntos. Duas qualificações, não é? Praticamente terminando aquela lista de Timóteo, né? E nós vamos falar sobre não neófito e com bom testemunho dos de fora, né? Não neófito e bom testemunho dos de fora. Eu vou ter que ficar sentado hoje, aconteceu um pequeno acidente, mas dá para os irmãos acompanharem. Então vamos lá, o texto base que nos orienta nessa manhã é 1 Timóteo 3, versículos 6 e 7. Vamos abrir? 1 Timóteo 3, 6 e 7. Seria bom acompanhar na sua Bíblia, embora esteja ali transcrito, tá? Acharam? 1 Timóteo 3, versículos 6 e 7. Primeira qualificação de hoje é: não seja neófito. E Paulo dá a razão aqui. Por que ele não pode ser neófito? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E a segunda qualificação, versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. E Paulo dá a razão novamente. A fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então essas duas qualificações, fechando a lista de Timóteo, quanto a presbíteros, não é? Não neófito e com bom testemunho dos de fora da igreja, obviamente, é fora da igreja. Paulo está falando dos relacionamentos extra-igreja, né? Fora da igreja. Então, essas duas qualificações aparecem somente aqui na lista de Timóteo. E provavelmente, por que aparece só na lista de Timóteo? A razão que os estudiosos alegam é a seguinte, que provavelmente a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, era uma igreja antiga, era uma igreja mais velha, tinha um grupo de irmãos mais antigos, como eu escrevi ali, um grupo de irmãos mais antigos do que as igrejas da região de Creta, onde estava Tito. As igrejas de Creta, quando Paulo escreve essa carta para Tito, a carta de Tito, eram igrejas novas. Então como é que a gente vai conseguir crentes velhos numa igreja nova? Não tem, né? Então, óbvio, Tito não tinha condições de pegar um irmão que não fosse neófito. Então, provavelmente alguns presbíteros da região de Creta, Tito teve que buscar essa orientação, buscar sabedoria para poder ajudar a escolher esses membros, esses candidatos, enfim, né? E já Timóteo, como Paulo escreve para Timóteo, que não fossem neófitos e que tivessem bom testemunho dos de fora, então a igreja de Éfeso, onde estava Timóteo, era uma igreja mais antiga, já tinha crentes de cabeça branca lá, no sentido de, não só de idade, não é? Mas isso não tem nada a ver a idade cronológica da pessoa, tem a ver a idade espiritual, o tempo de conversão, não é? Então, elas aparecem interligadas, terminando ali esse slide, elas parecem interligadas as duas qualificações, não neófito e com bom testemunho dos de fora, especialmente conforme as versões ARA. Na tua versão ARA, você percebe que Paulo traz a expressão, no versículo 7, traz a expressão pelo contrário. Então parece que Paulo quer dizer assim, que não seja neófito, mas pelo contrário, tenha bom testemunho dos de fora. Parece que Paulo quer dizer isso, interliga as duas qualificações. Na NVI, mais ou menos igual, não é?
na NVI traz a palavra também, ou seja, no versículo 6 fala que ele não seja novo na fé, mas que também tenha uma boa reputação diante dos de fora, não é? Então, as duas expressam necessidade de maturidade. Ah, legal, agora dá para... expressam necessidade de maturidade. Essa maturidade tem um pouco a ver com sua idade cronológica, né? Com sua idade de nascimento, a partir do seu nascimento, mas tem muito mais a ver com sua idade espiritual, com o tempo de conversão. Vamos ver por quê. Avançando então, agora trabalhando a primeira qualificação, não neófito. E vamos trabalhar também o exemplo de Timóteo. O exemplo de Timóteo, que Paulo mesmo usa o exemplo de Timóteo, que era novo de idade. Provavelmente Timóteo nessa época tinha 30 anos, quando Paulo começou a ensiná-lo a ser presbítero e líder naquela região. Não era que ele estava ministrando o evangelho para Timóteo. Timóteo já conhecia o evangelho desde a meninice, da infância. Quem ministrou o evangelho para Timóteo? A sua avó Eunice e sua mãe Rod. Lloyd. Desculpa, eu estou trocando os nomes. A sua mãe e a sua avó, fica melhor assim, né? A sua mãe e sua avó ensinaram o evangelho para Timóteo. E ele aprendeu então as Sagradas Letras pela sua mãe e pela sua avó. Paulo estava ensinando ele a ser um testemunho de líder dentro da igreja, com 30 anos de idade, não é? Provavelmente ele também era solteiro, Timóteo. Então o termo neófito vem do grego neófitos, que é uma junção de dois termos gregos. O neo significa novo, e o fitos vem da palavra fitos, que está ligado a plantas, não é? Então é plantado, fitos, plantado. Então ele é plantado como se estivesse brotando, um broto novo. Então o presbítero, o candidato ao presbitério, ele não poderia ser um broto, como antigamente se dizia, né? Na nossa época, na época antiga, os irmãos lembram, né? Olha esse broto aí, né? O broto, né? O broto quer dizer um rapaz bonito, uma moça bonita, né? Nova, né? E ele não poderia ser um broto. De lado, boa ideia. Tá, só um pouquinho, irmãos. Paciência hoje comigo. Aí, beleza, tá joia. Bom, não poderia... vamos lá, então. Aqui, significa alguém recém-plantado na igreja, ou um novo convertido. Inexperiente na fé, não é? Não tem muito a ver com sua idade cronológica, não é? A gente entende também como idade cronológica a idade real da pessoa, não é? A partir do seu nascimento, não é a idade biológica. A idade biológica é outra coisa, não é? A idade biológica, às vezes você tem 50 anos de idade, mas você vive como se tivesse, você quer apresentar uma vida de 18, né? E não existe. Ou então ao contrário, né? Tem pessoas que já têm uma certa vivência, mas vivem como se fosse, né, um retardado, né? E algumas crianças apresentam uma superidade, não é? Algumas crianças com 2 anos, na minha época, quase que não andava. Hoje a criança com 2 anos já mexe no celular, não é? Dá aula para a gente dessas coisas. Bom, 1 Timóteo 4,12, vamos ver aqui a alegação como exemplo de Timóteo. Né? 1 Timóteo 4,12, se você puder abrir comigo, senão leia aqui no texto da projeção. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, que o termo grego é parecido com neófitos, neotes, é um termo parecido que significa jovem. E Paulo diz, pelo contrário, continuando no versículo 12 de 1 Timóteo 4, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo elenca aqui 5 maneiras que Timóteo deveria ser um jovem respeitado dentro da igreja, para que ele tivesse um bom testemunho, para que ele tivesse confiabilidade, para que ele tivesse crédito diante dos irmãos. Ele deveria ser padrão.
Padrão quer dizer modelo, exemplo, não é? Na palavra, ou seja, no seu relacionamento começou com a palavra de Deus. Óbvio, a palavra de Deus transforma a vida. A palavra de Deus dá conhecimento, dá profundidade teológica e transformação, metanoia. A mente dele seria transformada e ele seria então, teria uma nova visão de mundo, sua cosmovisão seria transformada pela palavra, e aí o procedimento dele seria regido pelas Escrituras, pela palavra. E aí ele poderia ser um bom exemplo de crente, um bom cristão para ser modelo, para ser padrão. E ainda mais no amor, na fé e na pureza. Então, ou seja, terminei ali o slide. Paulo ordena a Timóteo o seguinte: dê um bom testemunho e ninguém desprezará sua juventude. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que se você caminhar bem na palavra, tiver um envolvimento com a palavra, um bom procedimento, o amor, a tua vida for envolvida ou permeada pelo amor, o amor aqui é o amor cristão, óbvio, não é? Não são as paixões do mundo. A fé, uma vida que tenha consistência na fé. Já pensou uma pessoa como líder que não tem certeza? Puxa, eu não tenho certeza se vai dar certo e tal. Os seus comandados vão ficar, não sabe se vai para lá, se vai para cá. O homem fala uma coisa, mas ele não tem certeza daquilo. A sua confiança no Senhor é muito superficial. E aí as pessoas não vão confiar nele. Como é que ele pode liderar se ele não tiver convicção daquilo que ele está ensinando? Então ele precisa ter fé, confiança no seu Senhor, no seu mestre. E aí ele seria padrão na fé. E também na pureza. Não adianta ele ter uma boa palavra, um bom ensinamento, não adianta ele ser apto a ensinar, mas se a sua pureza, está falando de santidade, se ele viver uma vida dissoluta, uma vida em pecado, uma vida desregrada, fora dos princípios de Deus, ele não seria um bom modelo. E então ele traria descrédito para o seu ministério. Então Paulo está ensinando isso. Então vejam, o que isso significa? Significa que jovens de idade podem ser candidatos ao presbitério, desde que tenham essas qualificações que Paulo complementa aqui no versículo 12, capítulo 4. Como é que ele não teria descrédito da igreja, mesmo sendo um jovem de idade cronológica, não jovem como convertido? Deveria ter pelo menos algum tempo de caminhada suficiente para que ele tivesse uma profundidade espiritual, uma maturidade espiritual. Isso não vem da idade cronológica, isso vem da idade espiritual da pessoa, o tempo de conversão, não é? Então ele poderia ser um líder, tanto que Timóteo, que era modelo dos outros presbíteros de Éfeso, não é? Timóteo foi colocado por Paulo como modelo dos demais candidatos a presbitério em Éfeso, não é? Então não tinha problema nenhum quanto à idade cronológica. Então um exemplo de Timóteo. Então em 1 Timóteo 4:12, nós entendemos que, primeira lição, o cristão lidera através do exemplo, torna-te padrão, é o que Paulo manda, e não pela força, não pelo grito, não dominando as pessoas por força, não é? Mas pelo seu exemplo. 1 Pedro 5 também fala sobre isso, que os presbíteros deem exemplo, boa reputação, não é? E que eles não sejam dominadores do rebanho, mas modelos do rebanho, não é? 1 Pedro 5 fala sobre isso. Então, primeira lição, Timóteo deveria ser o exemplo daqueles crentes que poderiam ser líderes lá em Éfeso, não é? Deveria ser exemplo como cristão. Segunda lição, sua vida, a vida de Timóteo ou do presbítero, deve transmitir aos liderados, em primeiro lugar, coerência. Coerência o quê? Entre o ensino que ele dá e a sua ética, o seu procedimento. Ele tem que ensinar aquilo que é uma realidade na vida dele. Quando nós dizemos aqui realidade, veja bem, ele vai ter que ensinar todo o conselho de Deus, não é isso? O presbítero é obrigado a ensinar todo o conselho de Deus. O que é que significa todo o conselho de Deus? Tudo o que Deus ordena na sua palavra. Será que existe alguém capaz, alguém preparado o suficiente para viver em todo o tempo de sua vida aqui na terra,
nessa carne pecaminosa, nesse tabernáculo limitado, viver todos os princípios de Deus o tempo todo? Difícil, né? Alguém que seja perfeito nesse sentido, que nunca erre em algum princípio. Então, coerência quer dizer o seguinte: ele ensina alguma coisa. Por exemplo, eu ensino aos irmãos da igreja que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregar por ela, lavá-la pela lavagem da água pela palavra, sustentá-la como Cristo sustenta através da palavra, supri-la emocionalmente, protegê-la, entregando a minha própria vida no lugar dela e fazer de tudo para que ela tenha um crescimento espiritual. Mas isso não isenta que de vez em quando eu quebre o pau com a Val. De vez em quando, não é? Não pode ser todo dia também, alguma coisa está errada. Sabe aquele carro que fura o pneu todo dia? Está na hora de trocar o pneu, tem alguma coisa errada, né? Mas, de vez em quando ele dá um furo. Aí ele anda mais 5, 6 mil quilômetros, fura de novo. Tudo bem, às vezes acontece. São acidentes de percurso, digamos assim, não é? Mas o que ele faz? Ele conserta, ele não vive no erro. Ele não vive de mal com a esposa por vários e vários dias, não é? Ele vai tentar consertar imediatamente. Isso é modelo de arrependimento também, não é? Por quê? Porque nós pecadores vamos ter esse problema. Então, coerência é isso, né? Entre ensino e ética. Ele pode ensinar todo o conselho de Deus. Aliás, ele deve ensinar. O presbítero não pode chegar aqui na frente e falar assim: olha, eu não vou falar sobre finanças, porque eu sou um cara tão desregrado nas finanças, eu não tenho controle nas minhas finanças. Não, ele tem que falar assim: olha, eu vou falar sobre finanças, porém eu estou passando a mesma luta que vocês. Eu estou junto com vocês, eu estou aprendendo junto com vocês, mas nós vamos falar a verdade sobre finanças. Nós vamos falar sobre finanças. Eu preciso ensinar vocês sobre finanças. Não posso deixar passar batido isso. Então nós vamos aprender juntos. Eu somo com vocês, irmãos, para aprender junto com vocês. Mas eu vou falar sobre finanças. Pode falar, Rodrigo. Ele é o pior exemplo. Aham. Pior exemplo daquilo que prega. Isso. Mas então, o presbítero tem que ter no coração isso, é verdade. Ele é um servo infiel, não é? Ele entende que ele falha também em todas essas áreas que ele ensina. Porém, ele tem que ter no coração assim: eu quero a perfeição. Eu quero buscar essa perfeição. Eu quero me emendar. Não é possível ficar brigando com a Val todo dia, não é? A não ser que seja da parte dela, né? Aí eu não tenho muito o que fazer. Mas, se for da minha parte, eu preciso ser um homem mais dócil. Eu preciso buscar me corrigir nessa área, não é? Então vamos lá, coerência entre ensino e ética. Segundo, amabilidade. Amabilidade no trato e não agressividade. Ou seja, como Paulo fala, diz assim, no amor, seja padrão também no amor. Por quê? Porque é através do amor que nós ganhamos os corações, que nós ensinamos em amor. Até na repreensão, Paulo ensina em algumas cartas dele, que até na repreensão você exorta em amor. Você não pode ser uma pessoa grosseira para ensinar, até para repreender. Não é? Nós sabemos o que nós estamos falando, né? É lógico, você não consegue repreender um filho e dizer assim: benzinho, vem cá, o papai vai fazer um carinho em você, mas você está errado, hein? Você não está obedecendo o papai. Não é assim que a gente faz, é verdade. Mas também não é assim: ô moleque, você não presta mesmo, hein? Olha, você é um traste, é um estorvo na minha vida. Gente, se um pai fizer isso, ele não é um pai. Isso é uma coisa de louco, ele precisa ir para a cadeia. São maus tratos que, graças a Deus, algumas leis brasileiras já contornam isso, né? Já prevêem esse tipo de crime, né? Cuidar das crianças desse tipo. E dentro da igreja também tem os seus crimes, não é? Tem gente que trata com casca e tudo as pessoas, né? Com grosseria, né? E isso não é padrão, conforme Paulo ensina aqui para Timóteo. Não é esse o padrão. O padrão é em amor, no amor. Tudo seja permeado em amor. Amor pelo Senhor e amor pelos irmãos. Amor pela igreja, não é? Coloque-se sob a igreja e não sobre, para você esmagar os irmãos com seu pé. Você não tem esse direito, não é? Que mais? Fé ou confiança, como eu disse, é uma fé ou confiança inabalável em seu Senhor e Mestre. O Timóteo precisava ter essa confiança. Já pensou? Como eu falei, o tenente lá no quartel, ele dá uma ordem, mas ele não tem convicção daquela ordem. Paulo
aos coríntios ele dá mais ou menos essa mesma instrução, como se fosse num quartel, como se fosse termos militares. Ele diz assim: se a trombeta soar de forma incerta, quem se preparará para a guerra? Não é? Então, se o cara que toca trombeta, ele não tem certeza daquilo que ele fala, que ele ensina, ele é um cara dúbio, ele é um cara nem para lá nem para cá, meio morno no que ele ensina, como que a igreja vai segui-lo? Não é? Então ele tem que ter convicção daquilo que ele fala. Ele tem que ter preparo para o ensino. Não é? E ele não pode deixar a coisa meio solta no ar. Ele tem que ter os seus ensinos, as suas repreensões, tem que ter um começo, um meio e um fim coerentes. Ele abre um assunto, ele fecha um assunto com coerência. Não é? Com confiança daquilo que ele está fazendo. Não é? E assim também ele deve se portar, não é? Mas nessa fé inabalável em seu Senhor e Mestre. Por último, domínio de si. Ele diz que ele tem que ser puro. Timóteo tem que ser puro, né? Preservando-se em pureza e piedade. Timóteo precisa dar o exemplo de pureza, não é? Ele precisa ser o exemplo. Eu não faço tal coisa, porque isso é pecado. Alguns irmãos estão fazendo, mas ele não se mistura com esses irmãos. Ele não se comporta como esses irmãos. Não é? E ele pode até se misturar, mas na hora que esses irmãos vão partir para alguma atitude, ainda que não seja pecado, mas seja imprópria para crentes, ele se afasta. Eu não vou com você nesse caminho, meu amado. Não vou. Nós temos que ter essa convicção como líderes. Como é que nós vamos ensinar se a gente não dá o exemplo também de pureza, de santidade? Né? Então são esses os casos aí. E em terceiro e último lugar, Paulo diz para Timóteo que, ainda que seja tentado a tornar-se autoritário por sofrer desprezo, a gente pode ver aqui entre linhas, o jovem líder deve manter sua postura exemplar e confiança em seu chamado. Porque Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze por você ser um cara novo de idade, ninguém despreze, mas você tem que dar exemplo de maturidade espiritual. Você pode ser novo na idade, mas você não pode ser novo, ou novato, ou neófito, espiritualmente falando. Aí os homens, as pessoas vão ver em você uma firmeza de conduta. Então ninguém te despreze. Então não seja tentado por causa desse desprezo. Provavelmente alguém vai desprezar Timóteo por ser novo, né? Alguém vai falar assim para ele: oh, eu tenho idade para ser teu avô. E você vem querer me dar ordens como presbítero? Ele vai dizer, ele não vai confrontar o mais velho, mas ele vai dizer assim: quem me levantou foi o Senhor, não fui eu. Segundo lugar, eu estou te ensinando aquilo que é bíblico. Eu não estou te dando exemplo segundo a minha cabeça, não é? Eu estou me tornando padrão segundo a palavra de Deus, não é? E ele não pode ser tentado a querer bater de frente, se tornar autoritário, ganhar pelo grito em cima daqueles que desprezam a sua mocidade, porque vai acontecer, né? Pode acontecer, perdão. Então ele não tem, Paulo está dizendo assim: ninguém despreze, ou seja, deixa para lá. Se alguém te desprezar como líder, não bata de frente, confie no Senhor e continua sendo padrão. Mostra pelo exemplo, não ganhe no grito. Não queira enfiar na cabeça das pessoas que te desprezam que você é um líder. Deixa que naturalmente Deus vai mostrar. E aqueles vão se arrepender. Aqueles que forem verdadeiros crentes vão ver através da sua conduta e eles vão se arrepender. Não precisa inculcar isso à força na cabeça das pessoas. Deixa que Deus faz. Avançando. Não neófito também. O problema então são os novos convertidos que podem assumir uma posição de liderança. Pode acontecer, né? Não é o ideal novos convertidos. Os novos convertidos, não é que eles podem. Aqui o ideal é eles não assumirem posição de liderança. Um novo convertido não está preparado para isso. E esse é o problema que Paulo está mencionando aqui. Não é um novo de idade, mas é um novo convertido. Paulo instrui, segundo parágrafo, Paulo instrui que há uma grande chance de que se ensoberbeçam. Agora estou voltando lá para Timóteo, esqueci de mencionar aqui. 1 Timóteo 3, versículo 6.
Paulo instrui que há uma grande chance de que se ensoberbeçam esses novos convertidos e tornem-se orgulhosos. Ensoberbeçam é isso, tornem-se orgulhosos e caiam na mesma condenação que o diabo caiu. Esse asterisco que eu coloquei aí, depois a gente vai ver alguns textos que provavelmente mencionam a queda de Satanás, alguns textos do Velho Testamento. Isso, como que Satanás caiu? Caiu querendo ser igual a Deus, foi lançado fora das regiões celestiais. Não é? Os textos nos mostram isso. Historicamente nós entendemos assim, não é? Que Satanás foi lançado fora das regiões celestiais, mesmo sendo um querubim da guarda, o mais excelente de todos, ainda assim ele caiu, ele foi rejeitado por Deus, porque ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis ocupar. Qual foi o pecado dele? Soberba, orgulho. Dizem alguns estudiosos que a soberba, o orgulho, a soberba é a mãe de todos os pecados. É o pecado capital número 1, poderia-se dizer. O mais terrível. Porque a soberba impede do arrependimento. Por exemplo, às vezes alguém pode pensar assim: para mim o pecado mais grave é o adultério. O adultério é terrível. Não tem pecado pior. Mas um adúltero pode se arrepender. Ele pode se arrepender, voltar atrás e voltar para sua esposa e consertar o que ele fez. E pode continuar juntos. Um assassino, ele pode se arrepender do que ele fez. Porque se ele não tiver um coração soberbo, e se ele for crente, é lógico, né? Ele pode se arrepender. Agora, um cara soberbo não se arrepende, ele está cheio de si. Ele pensa: eu fiz o que eu fiz e estou certo. Ele não se dobra diante da verdade. Então é o grande pecado aqui. Né? Aliás, tem um texto de Salmo 19. Salmo 19, Davi fala, eu não me lembro agora o versículo, mas no Salmo 19, Davi diz assim, quando ele fala da palavra de Deus, que ela instrui, que ela é luz, que ela é a palavra de Deus, os testemunhos do Senhor são mais doces do que o mel e tal, e por ela se admoesta o teu servo. Depois ele fala assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A grande transgressão aqui é se tornar soberbo, orgulhoso, onde não há chance de arrependimento, onde não há chance de ele se emendar. Davi praticou pecados terríveis, olha, todo mundo conhece a história dele. Ele adulterou, ele matou Urias, ele fez coisas terríveis, mas ele não tinha um coração soberbo, para a misericórdia de Deus, para a misericórdia de Davi, né, da vida dele. Ele se arrependeu do seu pecado de adultério, do seu pecado de assassinato, voltou atrás, e Deus o chama de homem segundo o seu coração. Por quê? Porque ele era humilde. O contrário de soberbo aqui, então, é humilde, uma pessoa que se curva diante da verdade. Quando Deus aponta para ele: você pecou, como Natã fez com ele, ele falou: eu pequei, somente eu pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos, de modo que é tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, ele está falando sobre o pecado dele, quando ele foi confrontado por Natã. Bom, textos que falam sobre o problema da soberba, só para a gente ilustrar um pouco mais. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína. Olha só, parece que é certo a coisa. A ruína é fruto da soberba. Né? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A altivez de espírito é a mesma coisa que soberba, orgulho. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos. Não há trechos da palavra de Deus mais claros como esses do Novo Testamento, que dizem que Deus resiste a algum tipo de pessoa. Qual é esse tipo de pessoa? Os soberbos. Mas ele dá graça aos humildes, quer dizer que ele trata os humildes com graça. Não é? Vocês se lembram lá do caso do fariseu e publicano, né? Os dois foram orar. O fariseu, todo cheio de si, ele diz: ó Senhor, te dou graças por ser como eu sou, e não sou como os demais pecadores. E o outro publicano, pecador, tinha consciência de si, coração humilde, ele não teve coragem nem de chegar perto do templo para orar, nem de olhar para os céus, mas ele batia no seu peito e de pé, ele dizia assim: sê propício para comigo, pecador. E Jesus responde: quem voltou para casa justificado? O publicano. O fariseu não.
fariseu orgulhoso de si mesmo, orgulhoso, cheio de si mesmo, ele não foi justificado. Não é? Então vejam aí, avançando. Agora, discernindo um coração soberbo. Aqui nós vamos esquentar as orelhas do soberbo, aqui vamos falar um monte de coisa deles. Eles vão ficar com a pulga atrás da orelha, o soberbo. Vamos falar muito mal deles aqui agora. Primeiro lugar, o soberbo considera-se pleno, completo, perfeito, cheio de si mesmo. Está sempre na posição de mestre, nunca de aprendiz. Ele é o verdadeiro sabe-tudo, ele sabe tudo. Você não precisa, você vai ensinar alguma coisa para ele, ele já sabe. Você vai dar uma ilustração de alguma coisa, dar um exemplo, às vezes como mais velho, você quer ensinar, e a pessoa, eu já sei disso, eu já estou sabendo, né? Não, alguém já falou. Então, é o soberbo, ele sabe tudo. Segundo lugar, considera-se acima de qualquer suspeita, ele é inerrante, ele está sempre certo, sempre certo. É dono da razão, isento de qualquer tipo de repreensão. Ele acha que ele não precisa ser repreendido. Quando ele é repreendido, ele diz assim, é verdade, você tem razão, eu estou errado, mas também aquele outro lado também mexeu comigo, né? Então, reação normal, né? Eu reagi porque ele me atacou primeiro e tal. Sempre assim. Ele sempre leva alguém junto para o buraco, para a cruz. Quer levar alguém junto para a cruz com ele. Ele não aceita fazer como Davi. Eu pequei. Somente eu pequei. Batseba não teve culpa por estar nua no quintal da casa dela. Ela estava na casa dela, eu estava na minha casa. E ele foi espiar na janela e deu o que deu. E ele fala, eu pequei. Terceiro lugar, considera-se melhor do que os outros, superior. Ele considera-se o outro. Esse termo, o outro, em teologia, a gente aprende que somente Deus é o outro. O outro quer dizer, ele é desigual. Não tem um que seja igual. Quem é semelhante a mim, diz o Senhor. Não é? Então, só Deus é assim. Mas o soberbo acha que ele é meio Deus, né? O outro. Ele não é igual a ninguém, ele não se mistura. Sabe aquela história, né? Nego bom não se mistura, né? Mais ou menos isso aí. Ele é o outro. Ele é especial, né? É o sangue azul, diferente dos demais, não é? Quarto lugar, considera-se o dono da última palavra. Nunca cede, não abre mão de suas opiniões. É o camarada opiniático, não é? Ele tem uma opinião, ele fica sentado naquilo. Ele pode ter recebido várias informações de outras pessoas que ele está errado, tal. Ele pode até no coração dele entender aquilo, mas ele não abre mão. Ele é orgulhoso, ele não tem humildade, porque ele pensa, eu vou passar vergonha. Eu não quero passar vergonha. Não, eu não quero passar vergonha se eu ceder, se eu voltar atrás, dizer, não, é verdade, você tem razão, eu estou errado. Ele não consegue fazer isso. Ele é o dono da razão. Ele é o cara da última palavra, nunca cede. Que mais? Quinto lugar, é egocêntrico. O que é egocêntrico? Ele tem ele no centro, ele tirou Deus do centro. Cristo não é o centro da vida dele. Ele é o centro. Ele é insensível para com os demais. Ele não tem sensibilidade para com as necessidades alheias. Tudo o que ele faz é para o seu próprio bem. Ele só busca a si mesmo, a benefício próprio. Ele é ensimesmado, torna-se então agressivo e quer ganhar no grito. É o que Paulo fala a Timóteo, não faça isso. Ainda que você seja desconsiderado, né, pelos outros irmãos, por ser jovem, não ganhe no grito, deixa, não briga. Né? E a pessoa agressiva, ela expressa algum tipo de orgulho. Por quê? Agressivo no sentido de querer fazer as pessoas compreenderem na marra o que ele quer, o que ele pensa, a vontade dele, a decisão dele, né? O parecer dele. Ele quer, no grito, fazer com que aquilo entre na cabeça das pessoas. Ele está cheio de si. Né? Não serve para ser presbítero uma pessoa desse tipo, desses aqui, não é? Sexto lugar, sempre se auto-justifica e nunca assume realmente os seus erros. Está sempre na defensiva. Ele não tem um coração humilde o suficiente para dizer como Davi, é verdade, Natan, eu pequei. Ele não consegue fazer isso.
Ele vai fazer como Saul. Quando Samuel confrontou Saul e disse: você não devia ter oferecido isso. Isso era coisa do sacerdote, você errou. Por isso Deus vai rasgar o teu reino, tirar o teu reino. Ele falou: é verdade, Samuel, eu pequei, mas honra-me diante do povo. Eu não quero ficar por baixo. Não deixe eu passar vergonha diante do povo. Eu estou lá em cima, Samuel. Então vê lá como é que você vai falar para o povo, tá? Ajeita a coisa aí para mim. Procura uma saída honrosa para mim desse pecado. Eu não quero ficar por baixo. Não é? É isso aí. Ele se auto-justifica. Ele não assume realmente os seus erros. 7º lugar. O soberbo considera-se o mais apto a liderar, ignorando a necessidade de sujeitar-se aos outros. Ele acha que ele sabe fazer o melhor. Ele faz sempre bem. Os outros não. Ele acha que ele é independente no sentido de serviço. Ele acha que ele pode tocar o negócio sozinho, não é? Porque ninguém faz igual a ele. Então ele é sempre o melhor nisso. Ele não sabe sujeitar-se também aos outros. Ele não sabe receber ordens. Você lembra que Saul recebeu uma ordem de Samuel? Ele sabia que não era. Samuel falou: espera e eu voltarei antes da guerra e buscaremos o Senhor para oferecer o sacrifício antes da guerra. Saul foi olhando no relógio, foi chegando à tarde e Samuel não aparecia. E Saul disse: deixa que eu mesmo faço. Eu não preciso de Samuel para vir oferecer sacrifício. Eu sei fazer esse negócio aí. Quem não sabe fazer um churrasco? Eu sei, eu vou fazer. Né? E ele fez e se deu mal. O reino foi rasgado das suas mãos. Não é? Então ele é independente dos outros. 8º lugar, considera-se o dono do futuro, é aquele que tem sempre certeza do amanhã. Ele fala assim: não, pode deixar comigo, né? Deixa que eu resolvo esse negócio aí. Ih, está comigo, está com Deus. Deixa que eu resolvo, eu faço esse negócio aí. Vou dar um jeito, né? E vou resolver isso aí. Ele é soberbo nesse sentido. Ele tem uma certeza muito grande, acima do normal. Ele quer dizer assim: olha, pode deixar que isso vai dar certo. Sempre deu certo, agora vai dar de novo. Em vez de dizer como o Tiago ensina, né? Se Deus quiser e se vivermos, faremos isso, aquilo outro. Não é? Se Deus quiser. Não é? Isso é sinônimo de humildade. E considerar-se o dono do futuro também, essa certeza. Outra coisa que dizem os comentaristas, eu não incluí aqui, mas acho que faz parte disso aqui, eles dizem que eles são super otimistas diante das tentações. Não é? Não, eu posso ir lá, imagina, eu vou ministrar aquela irmã, não é? Ela é mais nova do que eu vou lá, não é? Ah, mas você não vai acompanhado de alguma outra irmã, você não vai com a tua esposa? Não, deixa que eu dou conta. Eu vou lá, não, eu vou conversar com ela, eu vou sozinho. Irmão, mas está de noite, não é perigoso, ela está sozinha na casa dela. Ah, rapaz, o que é isso? Eu me garanto. Então ele não dá valor ao problema do seu coração enganoso e do pecado, e do Satanás, que leva para a tentação. Então ele não considera a possibilidade de cair. Ele tem uma autoconfiança muito grande. Isso aí é diferente de fé e confiança no Senhor. É diferente, é uma confiança em si mesmo, na sua própria capacidade de não cair em pecado, de não cair em tentação, por exemplo, não é? Ele considera-se assim. Em 9º lugar, e último, considera-se independente de tudo e de todos. Nem de Deus ele precisa praticamente. É aquele que não precisa de ninguém, exceto para dar ordens. Ele quer ter alguém do lado dele, para dar ordens, para ficar apontando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Né? Aí ele gosta de companhia. Se não, para receber ordens, não. Então ele não sabe se sujeitar, já falei sobre isso. Né? Então aí fechando, olha aí, né? Tem bastante coisa para falar de um soberbo. Todas essas características aqui, a igreja precisa conhecer para que tenha noção a respeito dos candidatos, não é? Tem algumas dessas características, não que ele não tenha de vez em quando escorregado em algumas delas, mas os candidatos, eles estão procurando não viver dessa forma, de maneira constante, não é? Como é que está o coração dos candidatos a presbitério? Agora, segunda qualificação, que Paulo fecha versículo 7, né? Bom testemunho dos de fora. Bom testemunho dos de fora. E essa qualificação está então fechando a lista de exigências aos presbíteros
praticamente da mesma forma com que Paulo abriu. Como é que Paulo abriu as qualificações dos presbíteros? Vocês se lembram? Qual é a primeira qualificação que Paulo ordena, Paulo diz que eles necessitam ter? É necessário, porém, que o presbítero seja irrepreensível. E aqui ele fecha que tenha bom testemunho dos de fora, embora agora ele está apontando para fora da igreja, não é? Mas é mais ou menos a mesma coisa, seja irrepreensível para com os de fora da igreja. Não é? Versículo 2 ali começa a lista, e agora o versículo 7 está fechando com um bom testemunho. O testemunho, a palavra testemunho aqui, vem do grego martíria, ou que traz a nossa palavra mártir, é a origem da palavra mártir, significa depoimento. É alguém que dá um bom depoimento, um bom testemunho, seria depoimento exato, preciso, verdadeiro. Alguém que ninguém possa condenar. Alguém que não tenha nenhuma condenação dos de fora. Nós vamos ver agora que tipo de condenação é essa. Tá? Então significa isso. O bom testemunho é que as pessoas de fora não podem trazer nenhum testemunho que o condene de fato e de verdade. Significa que a vida ou a história do presbítero traz crédito ao seu ministério, a história que ele construiu ao longo da vida. Então, ele tem que ter uma história, tem que ter um histórico, não é? De relacionamento com o mundo. Agora está falando não só com a igreja, mas com o local de trabalho, onde ele estuda, onde ele vive, né? Os parentes dele, e aí vai. Como é que está a história desse irmão? Não é? Sua boa reputação faz com que os de fora, sendo inimigos, porque nem todos de fora são inimigos, mas há muitos inimigos, não é? Não da parte dele, mas de fora. Então a sua boa reputação faz com que os de fora, sendo inimigos, tenham que dar falso testemunho para trazer descrédito para o seu ministério. Abram comigo então agora Mateus capítulo 5, versículo 11. O que é que Jesus ensina ali? Isso aqui, na verdade, é uma característica de todos os crentes. Aí a gente fala assim, então o presbítero não precisa. Não, ele é crente. Presta atenção, o presbítero tem que ser crente, tá, irmão? Vocês entendem isso, né? Os presbíteros precisam ser cristãos, antes de mais nada, não é? Então, Jesus diz assim, capítulo 5 de Mateus, versículo 11, Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Veja, qual é a causa da injúria? É Cristo. Não é a reputação dele, a conduta dele. Mas é Cristo. E vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Eles vão dizer mal daquelas pessoas, mas eles vão precisar mentir para falar mal daquela pessoa. Entenderam aqui? Eles vão ter que dar mau testemunho para poder dizer, olha, o irmão Zé, fulano Zé lá, ele fez isso, fez aquilo, e começa a fazer um monte de lista, como fizeram para Jesus. Não é? E Pilatos, examinando tudo aquilo, disse, eu não vejo motivo de culpa nesse homem. Eu bem que poderia soltá-lo, como fizeram com Cristo, não é? Mas ainda assim, por falso testemunho, prenderam e o mataram. Não é? Então, aqui Jesus está ensinando isso. Vai ter alguém que vai falar mal do presbítero? Vai, por causa de Cristo, por causa da sua fé, do seu comportamento cristão, não é? Averso ao mundo, contra a correnteza desse mundo. E por causa desse comportamento, ele vai ser criticado, ele vai ser falado mal, não é? Mas são mentiras. Não é? Na verdade, vão mentir. Então, avançando um pouquinho mais, bom testemunho dos de fora. Então, vamos lá. Portanto, raciocinando com Paulo aqui, para se obter uma boa reputação, é necessário algum tempo de vida e relacionamento com o mundo ao seu redor. Também não dá para ser um garotinho de 18 anos, né? Não dá, por quê? Porque ele não tem histórico. Que história ele tem de vida? Ele trabalha fora? Começou o ano passado. Ah, tá. Ele se relaciona com os vizinhos? Pouco, ele não tem muito relacionamento. Ele é casado? Não, não é casado. Não que o presbítero tem que ser casado, mas é importante. Se puder ser casado, melhor.
porque ele tem mais experiência de relacionamentos para passar para os demais. Isso já foi uma qualificação que eu passei em aulas passadas, não é? Casado, mas não necessariamente. O que mais? Ele não tem uma história construída, né? Isso seria, próximo parágrafo, isso seria construir sua história. E um novato não tem esse histórico que possa lhe conceder credibilidade e confiabilidade. Por exemplo, você abre uma conta no banco hoje, não é? Aí o mês que vem você fala assim, puxa, estou precisando de um empréstimo aqui para comprar, para reformar minha casa. Aí você vai lá no banco pedir um empréstimo. O banco vai falar assim, tá, qual que é o número da sua conta? É essa aqui. E você tem só um mês. Você nunca fez nenhuma operação aqui pelo banco, você não tem histórico, não dá para conceder crédito para você. Como é que eu vou conceder um crédito? O banco faz isso. E a credibilidade do crente é assim também. Como é que ele já tem uma certa vivência? Quanto tempo ele tem de trabalho lá no trabalho dele? Ele já faz um bom tempo, algum tempo pelo menos, né? É lógico que não precisa ser um cara de 80 anos, mas ele tem que ter algum histórico, né? Tem que ter alguma realidade, alguma coisa palpável, alguma coisa vivida, não é? Então, está vendo que também o bom testemunho vem de alguém que não seja tão novo assim, não é? Então, alguma idade ele tem que ter, não é? Algum tempo de vida, de relacionamento com o mundo dele. Resumindo, seria ter bom relacionamento com os vizinhos. Vamos trocar isso em miúdos, né? O que seria esse bom testemunho com os de fora? É um bom relacionamento com os vizinhos, com os familiares, as pessoas que ele tem, os familiares. Alguns familiares, inclusive, têm nojo. Estou usando uma palavra até bem difícil, bem pesada, mas tem nojo da nossa fé. Mesmo assim, como é que ele se relaciona com essas pessoas? Como é que ele se relaciona com aqueles familiares que dão contra nele? Com um vizinho que às vezes quer cutucar ele, não é? Porque é um vizinho chato. A gente tem vizinhos chatos de vez em quando, né? E assim, como é que ele se relaciona com o vizinho, com os familiares? Alguns amigos, antigos amigos, antes de ele ser crente, ele fez um círculo de amizades. Aí agora ele se converteu. Como é que ele se relaciona com esses antigos amigos? Alguns vão rejeitar, vão deixar para lá. Eu não quero nem saber mais do Zé cristão agora. Mas outros vão continuar amigos dele. Como é que ele se relaciona com eles, não é? No trabalho dele. Todos esses casos de incrédulos, né? Lá no trabalho, como é que ele se comporta no trabalho dele? Ele está dando um bom testemunho, não é? Dentro do trabalho dele, se ele for patrão, como é que ele lida com seus funcionários? Ele paga em dia, ele é um bom patrão, não é? Firme para manter a empresa em ordem, mas ele tem também que ser sensível aos seus comandados, aos seus funcionários, não é? E mantê-los também de forma cristã. Por isso que é difícil ser um líder, um patrão cristão, não é? Na verdade, não é que é difícil. É a mesma coisa você falar assim, é difícil ser um marido cristão, porque ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. É a mesma coisa, mas não é por causa da dureza dos corações dos outros, é por causa da dureza do nosso coração. Jesus diz isso, até para a questão do divórcio. É por causa da dureza dos vossos corações, não é? Da separação e tal. É a dureza nossa. O patrão cristão, o companheiro de trabalho cristão, não é? As amizades, os vizinhos daquele cristão. Como é que o coração dele se comporta diante desses relacionamentos? Outra coisa, em verde agora. Está vendo que está colorido? É bonito, né? Honestidade em seus negócios seculares. Ele tem que ser honesto nas suas negociações. Se ele tem negócio, lógico, todo mundo tem. Não estou falando aqui que ele tem que ser um comerciante, não é isso. Mas ele se relaciona com bancos, ele se relaciona com alguma entidade financeira, ou ele está envolvido de alguma forma com a comunidade que ele faz parte, não é? No seu bairro. Ele tem algum tipo de negócio, sempre tem, não é? E como é que ele se comporta diante desses negócios? Aqui acho que explica melhor. Regularidade nos pagamentos de suas contas. Como é que ele está pagando suas contas? Irmão, parece legalismo. Exatamente. Nós somos legalistas após sermos convertidos. Legalistas não no sentido de que a lei rege agora de maneira... como é que eu posso dizer assim? A lei faz com que eu me torne soberbo, né?
para que eu ganhe mérito diante de Deus porque eu pratico a lei. Não. Mas uma vez salvo pela graça, eu preciso obedecer à lei. Em alguns aspectos da lei ela é válida sim. E especialmente nesses sentidos aqui. Não é? Para viver em pureza, para viver em santidade. Não é? E faz parte pagar as suas contas. Vocês sabiam disso? O crente deveria ser o primeiro a pagar as contas em dia. Ele devia ter esse tipo de preocupação. Às vezes não dá, às vezes ele perde um emprego, às vezes naquele mês a conta de luz vem mais alta do que o normal, ele tem algum problema, não é? Mas ele tem que sanar isso o mais rápido possível. Ele não pode ser um cara que empurra com a barriga as contas que ele tem, que ele vai levando frouxamente. Eu sei que eu devo pedir o dinheiro emprestado para o Rodrigo, desculpa pegar o exemplo aqui. Eu pedi dinheiro emprestado para o Rodrigo, tá. Eu estou lá, passou 1 mês, 2 meses, eu tinha prometido que ia pagar no mês seguinte. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês, passou o terceiro mês e nada. O Rodrigo provavelmente não vai me cobrar. Mas e a minha consciência? Onde está o Espírito Santo dentro de mim? Não é? Aí eu vou pensar assim, não, esquenta não. Ele é meu irmão em Cristo, ele vai perdoar essa dívida. Ele não tem obrigação de perdoar a tua dívida. Você tem obrigação de pagar a tua dívida. E se você não puder, não é ele que tem que te procurar e falar assim, irmão, você vai me pagar hoje? Eu estou precisando. Não, é você que tem que chegar nele no dia que foi combinado para pagar e dizer assim, meu irmão, eu não consegui os R$1.000 que eu te peguei emprestado, eu tenho 200 agora e prometo para você que eu vou fazer alguma coisa para até amanhã pagar o resto. Ou até semana que vem, enfim. Mas dá satisfação. Irmãos, que crente que é esse que não dá satisfação? Que coisa nojenta. Tem gente que acha que o culpado é aquele que cobra. O que é isso, irmãos? Confere tua salvação, pelo amor de Deus. Não é? Tem gente que não tem essa sensibilidade. Não é? Ora, se você deve, você paga. Se você não paga, dá satisfação. Procura a pessoa o seu credor, o banco, sei lá, vai negociar, vai renegociar a sua dívida. Tudo bem, você não tem tudo para pagar, acontece. Mas não empurra com a barriga, não. Não anda nas trevas. Seja luz. Dê o primeiro passo, vá atrás e resolva a sua dívida. Ou pelo menos renegocie. O que mais? Pontualidade nos compromissos firmados. Irmãos, Raquel, por favor, pode falar. Uhum. Não é? Exatamente. Uhum. Exatamente. O nome de Cristo, o testemunho de Cristo. Exatamente. Exatamente. Rodrigo, depois você pega um café para mim, por favor? Só para tirar da garganta aqui. Exatamente, Raquel. E olha só, isso que a Raquel falou é tão verdade que quando eu cheguei aqui em Campo Grande, há 30 e poucos anos atrás, eu vim para tocar uma panificadora da minha cunhada. E o que aconteceu? Eu tive que contratar novos padeiros, eu não tinha padeiros. E muitos padeiros naquela época eram crentes. E eu não era ainda. Obrigado, Rodrigo. Eu não era crente. Tá, obrigado. E a orientação dos donos de padaria, a maioria dos donos de padaria, eles falavam assim para mim, Nilton, você está começando agora, eu vou te dar uma dica. Não contrate padeiro crente, eles são os piores. Gente, eu fiquei pensando, né? Bom, eu não tinha noção, para mim, crente, tá? Não tinha muita noção disso tudo, não cria no Senhor, não tinha noção nenhuma de princípios bíblicos, nem lia a Bíblia, lógico, não é? Então, mas assim, ficou com aquilo na cabeça, era uma marca. Por quê? O testemunho de alguns padeiros aqui de Campo Grande, que era péssimo. Não é? O testemunho deles era péssimo. Provavelmente fazia isso aí que a Raquel falou, não é? Dava um péssimo testemunho. E isso mancha a credibilidade do Evangelho, não é da própria pessoa só, mas também de Cristo, do Evangelho e da igreja cristã evangélica, não é? Avançando. O que seria então agora, esses dois versículos terminam de uma maneira interessante, vocês perceberam? Versículos 6 e 7 de 1 Timóteo 3, eles terminam assim, que um caso do neófito diz que se ele se ensoberbecer, ele cairá na condenação do diabo.
E no segundo caso, versículo 7, diz que ele tem que ter bom testemunho dos de fora, não é? Para que ele não caia no laço, né? Versículo 7. A fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O que significa essas duas expressões? Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que essas duas qualificações provavelmente fazem parte de um mesmo grupo, porque Paulo encerra as duas da mesma maneira. Olha, o diabo está envolvido nesse tipo de situação, do neófito e daquele que não tem bom testemunho. Tem alguma coisa a ver com o diabo, não é? Paulo termina as duas da mesma forma. É significativo, não é? Ele terminar da mesma forma. O que Paulo quer dizer com isso? Condenação ou laço do diabo? No primeiro caso, versículo 6, Paulo afirma que a soberba, o pecado capital, que resultou na queda final e eterna do diabo, é o que pode ocorrer no coração e na vida do neófito. No caso do primeiro caso, versículo 6, é o que pode acontecer na vida do neófito, quando em situação de liderança. Porque a soberba precede a queda, não é isso que diz em Provérbios? Então, nesse caso, no caso do versículo 6, ele está querendo dizer o seguinte, que o neófito, que foi colocado para ser um líder, fatalmente ele vai se ensoberbecer, o neófito novo convertido, ele vai se ensoberbecer e fatalmente a soberba vai levar ele a cair da mesma forma que o diabo caiu. Aqui não é que o diabo vai puxar ele, ele vai cair sozinho, igual o diabo caiu. É isso que Paulo está querendo dizer. Na mesma condenação do diabo. Tá? Versículo 6. Na mesma condenação que caiu o diabo. Ele vai cair igual, de forma idêntica ao diabo, quando ele foi lançado fora dos céus. Então, no primeiro caso, o diabo não aparece de forma ativa, ele aparece de forma passiva. Paulo está dando um exemplo como o diabo caiu, e da mesma forma o neófito, ensoberbecendo-se, cairá. É isso que ele quer dizer. No segundo caso, versículo 7, Paulo quer dizer que o líder que tem uma má reputação dos de fora da igreja, cairá fatalmente na vergonhosa armadilha, ou laço, como diz na Ara, que o diabo está preparando para desacreditar os servos de Cristo. Possivelmente, Paulo está querendo dizer o seguinte, que aquele que tem mau testemunho dos de fora, o inimigo vai agir. Aqui o diabo aparece de forma ativa, não passiva. Aqui o diabo vai estar ao lado dele, para em algum momento da vida ele vai cair, e vai cair feio. Ele vai cair por causa do mau testemunho de fora. Então a queda está próxima ali, e o diabo agora vai agir, vai ajudar esse cara, vai dar uma rasteira nele. Vai preparar o laço, né? Laço ali é a armadilha, não é? Do diabo. Então entendam isso, né? Só para a gente poder ter noção. Por que Paulo menciona o diabo nesses dois casos, não é? Tá? Então entenderam aí o que significa, não é? Conclusões gerais, tirando do Ministério Batista Bereia, em primeiro lugar, é um verdadeiro perigo colocar homens que são novos na fé, percebam, novos na fé, isso aqui é do comentário de Bereia, Ministério Batista Bereia, né? Colocar novos na fé, ou que, mesmo com muito tempo de igreja, nunca deixaram de ter um entendimento superficial da fé. Vocês perceberam que às vezes a pessoa tem bastante tempo de igreja, mas ela não cresce, ela não desenvolve. A gente sabe quem é aquele que desenvolve, aquele que está envolvido com Deus, não é? Aquele que cresce espiritualmente, aquele que aplica os ensinamentos da igreja à sua própria vida, aquele que está crescendo espiritualmente, é notório. Igual uma criança crescendo, né? Você percebe, você está convivendo, ninguém é bobo, a igreja não é boba. A igreja sabe quem são os membros que, já tendo um certo tempo de caminhada, estão crescendo espiritualmente. Esses que estão crescendo, eles servem para ser líderes. Mas aqueles que, mesmo tendo um certo tempo de caminhada, já um bom tempo, e não cresceram muito, tem alguma coisa anormal na vida deles, espiritualmente falando. Então esses não deveriam ser líderes, não podem ser líderes. Nós não podemos votar nesse tipo de pessoa, não é?
Eu terminei de ler aqui? Onde eu parei? Todo líder corre o risco de cair na armadilha do orgulho, mas com neófitos isso é praticamente certo que acontecerá. É o que Paulo está querendo dizer. Ele vai cair. O neófito, recém-convertido, o orgulho vai subir para a cabeça, não é? Dá a chave do teu carro zero para o teu filho de 14 anos. Alguns têm juízo, mas nem todos. A maioria vai fazer bobagem com o teu carro. Vai aprontar com o teu carro. Ele não tem noção daquilo, do perigo, das leis de trânsito, por exemplo. Não é? Então existe um certo perigo aqui. Há necessidade, portanto, de avaliar a maturidade cristã geral do candidato a presbítero, para que não se imponha as mãos sobre ele precipitadamente. Aqui os comentaristas estão citando 1 Timóteo 5:22. Para o próprio Timóteo, Paulo diz assim, depois que ele fala dos presbíteros, né, aqueles que governam bem, parabéns para ele. Aqueles que governam mal, estão em pecado, repreende-os na frente de todos. Aí ele fala assim, não toma muito vinho. Parece que Paulo saiu da questão e falou para Timóteo, não toma vinho, aliás, não toma água pura, põe vinho. Fugiu um pouco do contexto, né? Timóteo tinha disso. Paulo tinha disso, né? Disso. Aí ele volta e fala assim, não imponhas as mãos precipitadamente em nenhum presbítero. Ele está falando de presbítero. O que é impor as mãos precipitadamente? É escolher alguém e confirmar alguém e delegar autoridade para alguém que é um menino na fé. Precipitadamente, examine a vida daquela pessoa, daquele homem. Será que ele merece esse crédito de ser meu líder? Ou ele vai levar a igreja a um prejuízo muito grande? Ele vai ser meu líder. Ele vai ser meu mestre. Ele vai me ensinar o caminho. Será que ele tem condições? Tem estrutura para isso? Tem entendimento bíblico para isso? Não é? De se avaliar então a maturidade desse homem, conforme 1 Timóteo 5:22, trazendo grave risco para a vida desse irmão e para toda a igreja. Não é só a igreja que vai sofrer, o próprio irmão. Não é? Às vezes, por irresponsabilidade da própria igreja, por isso é importante esse curso, para que você coloque a pessoa certa. Se você colocar, você vai dar uma oportunidade de forma errada. Olha a importância desse curso. Por quê? Porque nós estamos tendo uma visão daqueles que podem ser líderes dentro da igreja. Biblicamente, não segundo o que eu penso, o que eu acho, mas conforme a palavra de Deus. Então, a igreja precisa estar consciente de quem ela vai escolher, para ajudar o próprio irmão. Às vezes ele não ser eleito é salvação para ele. Às vezes ele não tem noção, ele se candidata, mas ele não tem noção. Aí então a igreja precisa estar confirmando isso. Existem dois tipos de chamado, nós já falamos sobre isso. Existe um chamado interior, quando a pessoa tem o desejo. 1 Timóteo 3:1 fala isso. Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa almeja. Ele tem que ter esse desejo, porque você também não pode eleger alguém que diz assim, eu não quero esse cargo, pelo amor de Deus, não me põe lá, eu não quero. Então, esse não tem o chamado interior. Agora, o chamado interior, não é que ele vai ter um sonho. Eu vi uma mão que apareceu lá em casa, na parede, e escreveu assim, VPC, vai pregar Cristo. É Deus. Aquelas coisas meio mirabolantes, né? E não, ele vai ter no coração dele. Ele tem, primeiro, ele gosta de dar aula, ele gosta de ensinar, ele gosta de estudar, e ele se aprofunda nas coisas de Deus, aplica para a vida dele, e ele tem facilidade de transmitir o ensino bíblico. Ele gosta de se envolver com pessoas. Então você vai vendo que ele tem o dom de ensinar, não é? Então ele tem esse chamado. Aí ele se coloca, irmãos, eu gostaria de ajudar a igreja, eu gostaria de ser um candidato. Ele se coloca à disposição da igreja. Primeiro chamado, interior. Mas existe um segundo chamado, é a confirmação da igreja, que é através de Deus. Deus vai usar a igreja para dizer assim, você está pronto, nós te recebemos, nós te acolhemos, nós consideramos e confirmamos o teu ministério, seja o nosso pastor. Aí a votação, nós cremos que o Espírito Santo vai usar a igreja para confirmar
o primeiro chamado. Vai ser um chamado agora exterior, fora dele, independente dele. Através do Espírito Santo e da igreja, Deus vai falar assim: ponha essa pessoa, porque eu estou chamando ele para o ministério. Não é? Então, segundo chamado. E pode acontecer quando a igreja não está preparada, pode acontecer isso aqui. Impor as mãos precipitadamente e dar todo esse problemão, não é? Opa, voltei. Segunda, o presbítero precisa ser alguém irrepreensível, não só dentro da igreja, porque é fácil, né? Ser irrepreensível dentro da igreja, no meio da irmandade, nos cultos, nas reuniões, né? No momento de comunhão, no momento de evangelização, está todo mundo junto ali, o cara é um santo, né? Só falta a asinha para ele voar, não é? Ele é um camarada, um anjinho, né? Mas e como é que ele se comporta lá em casa, com a vizinhança, no trabalho, os de fora, não é? Como é que é o comportamento dele? A gente precisa ter um certo conhecimento dessa pessoa. Se ele está há pouco tempo conosco, não dá para a gente ter esse tipo de testemunho. Eu não sei como é que é a vida dele. Não posso impor as mãos precipitadamente sobre ele, não é? As pessoas que o conhecem fora da igreja devem reconhecer que ele é um bom homem, mesmo que não gostem dele e até nutram uma inimizade contra ele por causa do evangelho, aquele texto de Mateus 5:11. Eles vão mentir para falar mal dele se forem falar mal dele, não é? E nutrem alguma inimizade, perseguição contra ele. Mas no fundo, eles têm que ter convicção: eu não tenho nada para falar contra ele. O procedimento dele é exemplar de fato, não é? Homens que são mal vistos pelas pessoas incrédulas em seu caráter e comportamento não servem para serem líderes na igreja do Senhor, pois trazem descrédito ao Evangelho de Cristo. Foi a palavra da irmã Raquel. Exatamente, trazem descrédito. Se os crentes que não são líderes já trazem, imagine um pastor, um presbítero, um diácono, não é mesmo? Se eles são os modelos da igreja, deveriam dar o exemplo. E mesmo dando exemplo, é óbvio, vai ter irmãos que não vão seguir, crentes, membros de igreja, às vezes não vão obedecer, isso acontece. Pode falar, Marcos. É. Exatamente. Isso. Exatamente. Justamente. Exato. Na nossa luta contra uma vida legalista, às vezes a gente bota em descrédito a honestidade do passado. A gente às vezes fala assim: esse negócio está muito legalista, a igreja é muito legalista, é muito santa para mim. Mas ela precisa ser santa. Quem disse que a igreja não precisa ser santa? Quem disse que a igreja pode ter mácula, ruga ou coisa semelhante? Não, Cristo está limpando a sua igreja. Então existe sim a honestidade do crente. Se eu marquei horário com o Marcos e vou lá na casa do Marcos, me leva lá para a oficina para consertar meu carro, marquei horário e eu não chego no horário, não é? Eu tenho que ter se eu não chegar no horário, tem que ter pelo menos uma boa desculpa, não é? Às vezes acontece, furou o pneu do carro, deu uma dor de barriga na hora que eu fui sair, e eu fiquei sentado no vaso um tempão, e aí atrasei no meu compromisso. Acontece, coisas que são justificáveis. Mas isso não pode ser uma constante na vida da pessoa. Isso não pode ser uma regra. Aquele cara, não vou nem chamar mais ele para chegar para acender o churrasco lá na hora do churrasco, porque ele sempre chega uma hora depois. Aí todo mundo vai morrer de fome. Se isso vira uma regra na vida da pessoa, então está errado, irmãos. Ele não tem esse crédito para ser um líder. Falando de coisas pequenas, hein? Tá? O que mais? Perguntas úteis. Olha só, algumas perguntas extraídas do livro Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Não é? Primeira pergunta que você pode ter aí para você selecionar. Algumas perguntas você não vai fazer para o candidato, tá? Você vai fazer para si mesmo, daquilo que você já conhece do candidato, né? Primeira pergunta: seu tempo de conversão do candidato, né? Não é o seu, tá? Do candidato a presbítero. O tempo de conversão dele é o bastante para que ele tenha conhecimento suficiente para que possa ensinar a sã doutrina,
trocando em miúdos, parece meio comprida essa pergunta, né? Será que ele já é crente e já sabe bastante coisa da Bíblia para me ensinar? Será que ele já sabe? Já tem um certo tempo de caminhada com Cristo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, ele é super confiante diante dos perigos e das tentações espirituais? Ou seja, ele é irresponsável em algumas coisas que são perigosas? Será que ele sabe a hora de ir, a hora de não ir, a hora de falar, a hora de não falar, a hora de tomar alguma postura? Ele é muito autoconfiante? Porque o excesso de... Não que a gente não tenha que ter confiança, a gente falou agora há pouco, o líder tem que ser um homem de fé, não é? Mas a fé é confiança no seu Senhor e na sua rocha, que é Cristo, e não nele. Pode falar, Rodrigo. Exatamente, bom exemplo. Exatamente. Exatamente. José, bom exemplo, não é? Ele tinha confiança no seu Senhor, mas ele não deu ocasião ao diabo, não é? Foi um líder exemplar. O que ele fez quando a mulher chamou, chegou a pegar na roupa dele, arrancar a roupa dele para puxar ele para a cama para deitar com ela, a esposa de Potifar? O que é que ele fez? Vazou. É assim que o líder tem que fazer. Então a autoconfiança aqui é perigoso, não é? Terceira pergunta, ele demonstra obediência e submissão aos mais velhos? Será que ele respeita aos mais velhos? É um princípio de Deus, é um princípio bíblico. Os mais velhos da igreja são os nossos anciãos. Pode falar, Marcos. Sendo mais velho cristão ou não? Sim. Exatamente. Submissão, às vezes não é bater de frente, não é? Você às vezes não vai bater de frente ou de maneira grosseira com o mais velho, não é? Agora, é lógico, alguns mais velhos também estão andando de forma desregrada, e o mais novo não precisa seguir eles, imagina, não é isso. Não é estar colocando, né, a tradição de beijar a mão do vovô e do papai, não é? E agora, só porque o papai é mais velho, eu tenho que fazer tudo o que ele manda. Não. Muitas vezes eu fui contra algumas decisões dos meus pais, porque Cristo vem em primeiro lugar na minha vida. Eu tive que colocar. Meus pais nunca quiseram que eu fechasse a padaria antes da hora para vir para a reunião da igreja, para os cultos. Eles sempre me criticaram quanto a isso. Mas imagina, você tem dívidas, você tem que pagar a conta, amanhã tem que pagar funcionário, você vai fechar antes da hora o teu comércio, vai deixar de ganhar dinheiro, agora que é a hora boa, que está chegando o cliente, agora no final da tarde, e você vai fechar para ir para a reunião da igreja? Vou, pai. Vou. O reino de Deus em primeiro lugar, eu aprendi assim eu vou viver. Eles saíam furiosos de lá comigo, mas fazer o quê? Não é? Eu tive que colocar primeiro lugar o reino de Deus. Ou então eu não vou ser crente, ou eu não vou poder ensinar para os meus filhos, amanhã ou depois, que eles vão também colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Como é que eu vou ensinar para eles? Que testemunho eu vou dar para eles? Não é? Quarta pergunta, ele está aberto a receber novos ensinos ou novas ordens? Ele está aberto? Ele é humilde? Ou ele é soberbo, como nós vimos lá, é cheio de si, ele sabe tudo? Ele está aberto a receber esses novos ensinos dos outros irmãos, ainda que sejam mais novos? Não quer dizer que aqui só os mais novos que tem que receber. Mas ele tem que ter um coração humilde, e ainda que ele seja mais velho, ele tem que dar ouvidos a outros mais novos, que vão chegar para ele e dizer assim: meu irmão, com todo respeito, mas você está errado. Biblicamente eu vou provar para você que você pisou na bola aqui. E aí a pessoa vai chegar e falar: verdade, meu irmão, você tem razão. Mesmo ele sendo o irmão mais novo, mas ele tinha razão. Então eu vou obedecer a você. Vou me submeter a você. Como é difícil, por exemplo, o grupo novo de presbíteros, né, que nós tivemos no ministério anterior, os mais velhos terem que submeter aos diáconos. Como foi difícil no começo. Né? Nós tivemos que aprender, olha, a gente supervisiona, mas as decisões são deles na área financeira, por exemplo. Como foi difícil a gente ficar quieto no grupo para falar assim: olha, não, acho que vocês estão fazendo isso aqui, não está na hora. Gente, eles foram eleitos por Deus
para governar a área financeira como diáconos, e nós presbíteros submetemos a eles. Todos eles eram novinhos, exceto o Valdivino, né? Era o único velhinho no grupo deles. Mas a gente se submeteu a eles, novos. Difícil, mas é o caminho. Quinta pergunta: ele tem envolvimento com a comunidade em geral, com os de fora? Ele já tem uma vida, uma certa caminhada e um envolvimento com os de fora? Será que ele tem um tempo, uma história que eu conheço, pelo menos parte? É lógico que você não vai dar uma de investigador particular, né? Para conhecer o irmão, né? Ou para ficar investigando a vida dele. Ele vai botar um investigador. Ó, quero saber se ele paga as contas dele em dia. Ó, eu quero saber onde é que ele tem conta, que banco que ele tem conta. Eu vou atrás. Como é que é? Quebra de sigilo bancário. Não precisa fazer isso. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Deus é luz. Quando Ele quer mostrar alguma coisa para nós, Ele traz na cara da gente, Ele traz no teu nariz, Ele vai mostrar para você. Olha aqui, o irmão, você vai conhecer o irmão. É lógico que o convívio faz com que a gente se conheça mutuamente, não é mesmo? O envolvimento, a comunhão faz com que a gente se conheça, não é? Mas existem coisas que Deus traz à luz. Às vezes as pessoas querem esconder. Não fala isso, que senão vai sujar a reputação do fulano. Esconde, 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 esconde. De repente Deus traz à luz, porque Ele disse que Ele faria isso. Ele disse que assim, tudo que vocês estão andando nas trevas agora, o pecado que vocês estão querendo esconder, eu vou de cima do telhado, Ele diz, sobre a eira, eu vou mostrar para todo mundo, como Ele fez com quem? Com Davi, através do seu filho Absalão. Eu vou mostrar para todo Israel que Davi pecou e ele vai sofrer o dano. Ele foi perdoado, mas ele vai colher. Eu vou mostrar para todo mundo, expor. E o Absalão fez aquela coisa terrível, mantendo relações sexuais no meio da rua, numa cabana aberta, cabana não, num lugar aberto, com todas as concubinas de Davi. Trouxe à luz o pecado de Davi. Ainda que ele quisesse esconder, não foi o caso, não é? Então ele tem algum envolvimento com os de fora? Sexta pergunta: se ele recebe algum tipo de rejeição pelos de fora, não é? Isso deve-se a seu caráter piedoso ou ao seu modo de viver repreensível? Ele tem alguma coisa errada na vida dele, repreensível? Ou é porque ele é um bom crente, porque ele vai receber rejeição? Não é? Pode ser que ele receba a rejeição, mas isso é porque ele está vivendo os princípios de Deus, que também traz rejeição do mundo? Ou é porque ele não paga as contas dele, porque ele é um cara briguento, porque ele é um cara encrenqueiro, porque ele é um cara desonesto, porque ele é um cara que está sempre quebrando compromissos, falhando em compromissos? Qual é o tipo de testemunho que ele vai trazer de fora? Não é? É por causa disso? Quando tem um quebra-pau, ele está sempre no meio? Essas coisas aí. Não é? Então, aí que está. Qual é o motivo da rejeição que ele está recebendo? Sétima e última pergunta: há evidências de má conduta do candidato quanto aos compromissos seculares, profissionais, de cidadania em geral? É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Praticamente estou repetindo. Não é? Existem evidências, como eu disse, as coisas não ficam ocultas o tempo todo. Não é? Quando Deus quer trazer luz, Ele traz. Você não precisa dar uma de investigador particular. Olha, agora eu vou pegar o RG, o CPF do Newton, e vou lá e vou no SPC, vou pesquisar, como o Marcos falou, né? No Serasa, vou ver se ele tem alguma conta. Não precisa fazer isso. Mas se você quiser fazer, pode fazer também, né? Sabe aquela história que deveria para o crente ser mais realidade ainda, né? Quem não deve, não teme. Vocês querem analisar meu CPF? Tudo bem, está disponível. Não é? Agora, se tiver alguma coisa errada, eu tenho como justificar. Por que as minhas contas não estão pagas em dia? Ah, porque eu gasto com prostitutas. Ah, porque eu gasto com bebida. Ah, porque eu torro dinheiro. Cara da Marcela. Ah, porque eu estou fazendo tal coisa. Então é repreensível. Agora, as minhas contas não estão em dia por quê? Eu sofri, eu tive que gastar com remédio esse mês. Não deu para pagar tudo. Infelizmente aconteceu um vazamento de água lá em casa e a conta triplicou e eu não pude pagar todas as minhas contas. É justificável? É.
Dá para engolir? Dá. Dá. Né? E o que eu vou fazer com isso? Eu vou atrás para resolver. No mês seguinte eu vou dar um jeito de pagar tudo. Ou o mais rápido possível eu quero saída. Porque não posso ter um nome no SPC. Não posso ter um nome no Serasa. Ah, mas o banco errou lá no crédito que ele me deu, ele fez sujeira comigo, e eu não estou nem aí, e isso aí foi coisa do banco. Coisa do banco uma ova. Você se deixou envolver com aquilo. Você tem que levar mais em consideração Cristo na sua vida do que os lucros que você vai ter com o negócio mal feito. Se aquilo que você fez de crédito não te deu bons lucros, se vira, mas renegocia com o banco e deixa o teu nome em dia. Deixa o teu nome em dia. Renegocia. Ainda que isso te dê prejuízo. O prejuízo financeiro não é pior do que o prejuízo do seu testemunho cristão. O testemunho cristão tem que vir em primeiro lugar. Opa, o que é isso aqui? Ah, sim, se você quiser copiar, nós não vamos abrir os textos que falam sobre a queda de Satanás. Não é? Anote aí, estude em casa, não é? Alguns textos que falam sobre a queda de Satanás. Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, 13 a 19, Apocalipse 12, de 7 a 9. Esses textos falam sobre a queda de Satanás. Se você quiser estudar em casa, eu vou passar, tá? Se você está tirando foto aí. Pode ir? Copiou? Deu? Então vamos lá. Ah, tá, acabou. Pronto. Fechou. Aqui são as fontes de onde a gente tirou, né, as pesquisas e os créditos aí para, novamente, Juliano Reis, né, da Ministério Batista Bereia, aquela apostila sobre as qualificações dos presbíteros, o livro Encontrando Presbíteros, do Tabit, Hernandes, o comentário expositivo de 1 Timóteo, da editora Agnus, que é da igreja, aliás, e John Stott, o livro que eu tenho lá sobre mensagem de 1 Timóteo e Tito, da ABU. Tá? Então essas são as fontes que a gente pesquisou. Tá bom? Vamos lá. Eu sei que o tempo está bem avançado, mas se tiver mais alguma colocação aí que o irmão queira fazer, as irmãs, os irmãos, vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida, ou algum comentário que possa enriquecer mais aí nosso estudo. Tem aí? Raquel? Uhum. 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 Aham. Certo. Entendi. Uhum. Uhum. Sim, exatamente. Eu acho que o referencial de ética, não é? É muito, porque o mundo sabe o que é honestidade, o que é ética, não é? O mundo sabe. E nós, como cristãos, temos mais obrigação ainda, porque nós temos ainda as instruções de Deus em Sua palavra, a Sua lei. Ela é nossa, ela é referência. A gente fala sempre, né? Ah, a Bíblia é minha regra de fé e prática. E quanto você está vivendo da Bíblia? Não é? O quanto você conhece para viver da Bíblia? Exatamente o que a Raquel está falando. Né? Mais obrigação ainda a ela do que os amigos, né? Lá. Não é? Isso mesmo. Mais alguém? Ah, pensei que a Lorena ia falar, mas é a anteninha dela que levantou ali. Pensei que era a mãozinha dela. Então tá, irmã. Rayane, pode falar. Aham. Uhum. Sem dúvida. Aham.
Sim. Uhum. Uhum. Isso. Aham. Exatamente. Aham. Exatamente. Uhum. Uhum. Exatamente. Justamente. Esses ensinos são exatamente para isso, né? Todas essas aulas, 12, né? Já nessa 12ª, né? Vão nos ajudar, irmãos, vão nos ajudar, né? A tomar alguma decisão. E isso que a Rayane está falando é importantíssimo. Por quê? Porque você vê o princípio da humildade no coração do candidato. Quando ele é soberbo, ele senta em cima do erro dele, ainda que ele fale assim, é verdade, irmão, eu estou errando aqui, né? Não tô fazendo isso aqui direito, posso melhorar e tal, mas nunca melhora. Você não vê nenhuma ação dele no sentido de melhoria. Você não vê alguma coisa e ele buscar se reagir contra aquilo, né? Aí ele sim, você pode pensar, você não tem certeza, mas você é obrigado a pensar assim, esse cara é soberbo. Ele pode até mencionar que ele tem desejo de mudar, eu quero, hein? Eu quero, hein? Eu quero, hein? Mas você não vê mudança ou atitudes, não é? Então isso é complicado, isso é sério, não é? Porque exatamente a questão do neófito, ele não pode ser soberbo, o neófito vai ser soberbo. Soberbo é aquele que se fecha para tudo, a ponto de dizer assim, só porque eu sou novo eles estão contra mim, só porque eu sou novo, ou só porque eu errei agora, fiz sempre certo, agora eu errei, eles vêm para cima de mim. Não quer se emendar, fecha para a disciplina, fecha para a correção, ensoberbece, não tem um coração humilde e não dá passos para mudar. Aí a coisa é grave, aí a situação é grave. Eu acho que é uma característica importantíssima para os candidatos para presbítero ou para diácono, é se esse irmão está aberto para aprender, ou seja, se ele é humilde. Esse é o ponto que Davi fala lá no Salmo 19, que é o que vai evitar que ele caia em grande transgressão e então ele será irrepreensível. Como é que uma pessoa é irrepreensível? Conforme os ensinamentos do rei Davi no Salmo 19. É quando a soberba não o domina. Ele diz assim, eu tenho a soberba. Quando ele diz não me domine, a soberba não me domine, não quer dizer que ele não tem o coração soberbo, ele sabe que ele tem. Isso é humildade. Saber que ele é soberbo é humildade. Saber que ele tem propensão à soberba que todo mundo tem, é humildade. Mas ele fala assim, Senhor, me ajuda, eu não consigo dominar a soberba, preciso do Senhor me ajudando, que o Senhor me dê graça para eu dominar a soberba. E aí então, se o Senhor me ajudar, eu serei irrepreensível, porque ela não vai me dominar, a soberba não vai me dominar, e ficarei livre de grande transgressão. Não é? Princípio, humildade. Todos os líderes têm a obrigação de serem humildes, como o seu grande mestre e líder, Jesus Cristo, que tinha o coração manso e humilde. Marcos. Salmo 51, 10. Lê para nós, por favor. Coração puro. Ah, sim. Humilde, sim. Exatamente. Pedir essa transformação, né? Exatamente. É um homem que se arrepende, né? Salmo 51 é arrependimento puro, do começo ao fim, né? Todos os pontos do verdadeiro arrependimento e os resultados do verdadeiro arrependimento. Salmo 51. Quer estudar sobre arrependimento legítimo? Leia o Salmo 51. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Olha o exemplo dele, né? Mais alguma coisa? Mais algum irmão querendo comentar? Ou irmã? Então vamos para casa, está quase na hora do almoço. Oremos então. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinos. Te agradecemos por essa manhã, onde pudemos mais uma vez estar estudando
a tua preciosa e santa palavra, Senhor, que é o rumo da igreja e onde a igreja se baseia para que ela continue sendo santa e irrepreensível. É a tua palavra que lava a igreja. E o nosso desejo é que todos esses ensinos, Senhor, não sei se encerram aqui ou continuaremos mais um pouco, mas que eles deem norte para a igreja, para a membresia dessa igreja, para que saibam escolher os seus oficiais. Ajuda, Senhor, a membresia da Igreja Cristã em Campo Grande a estar ganhando conhecimento suficiente para fazer uma boa escolha. Uma escolha segundo o teu coração, Senhor, não segundo o nosso. Não rejeitando aqueles que nós temos inimizade. E nem também trazendo para o ministério de maneira irresponsável aqueles que nós temos muito apego. Senhor, que nós tenhamos equilíbrio nisso tudo, e mais do que tudo, que a tua palavra seja a regra que norteie essa eleição, e não os meus sentimentos e afetos. Por favor, que os nossos sentimentos e afetos sejam guardados e a gente possa então escolher de maneira bíblica. É o que nós te pedimos para o bem dessa igreja e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.